Quem não encontrou, pede misericórdia. Misericórdia. Eita, Jesus. Pode deixar aqui, pastor. Pode. Pode deixar aqui do lado. Amém. Quer aumentar, aumenta aí. Não, tá perfeito. Perfeito. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 5. Eu vou adiantar aqui. Versículo de número 8 diz assim: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Vou ler mais uma vez. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aleluia. Com a Bíblia aberta ainda, livro de João, parafraseando o texto dessa noite. João capítulo 10, versículo de número 10, diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha-a em abundância. Amém? Você que pode, tome seu assento, dando glória para Deus. Aleluia! Aleluia! Deus está aqui nesse lugar. Amém, queridos? Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Louvar a Deus pela vida do pastor Edinaldo. Edinaldo, é isso? Pastor Edinaldo, obrigado pelo convite, pelo carinho. Eu estava dormindo quando o pastor ligou para mim. Eu estava dormindo. Amém? Deus abençoe o pastor Edinaldo. Deus abençoe a missionária também. Enfim, que Deus abençoe. Está comigo também a minha irmã, a minha amiga, a pastora Carla, mulher de Deus. Deus abençoe também a pastora Carla. Amém, irmãos? Eu quero ser rápido aqui. Eu tenho aqui nessa noite dois versículos ditado por, ou melhor, falado por duas pessoas diferentes. O primeiro versículo que nós lemos foi ditado pela boca de um dos apóstolos, chamado Pedro. Todo mundo conhece a história de Pedro. O segundo versículo foi falado pela boca do maior de todos, que foi Jesus. E para quem já dizia o antigo ditado, que para bom entendedor, meia palavra basta. Os dois versículos que nós lemos, ele tem a mesma vertente. Os dois versículos têm o mesmo significado. Eu quero fazer aqui um paradoxo aqui entre a história desses dois discípulos. Dois homens que andaram com Jesus, dois homens que viram através de Jesus grandes milagres, dois discípulos de Jesus. Um se chama Judas, outro se chama Pedro. Pedro e Judas caminharam com Jesus. Pedro e Judas viram coisas tremendas, extraordinárias. E me apoiando aqui sobre esse texto, eu quero fazer aqui um elo entre esses dois discípulos. Se você pegar a história de Jesus, você vai ver Jesus dentro do quartel-general dos romanos, nas últimas horas de Jesus. Um dos discípulos, que era chamado de Pedro leva, ou melhor, Judas agora pega e leva até o sacerdote uma proposta. E a proposta era de trocar a vida de Jesus por 30 moedas de prata. Todo mundo conhece essa história. Judas faz um elo, faz uma aliança. Judas entrega Jesus por 30 moedas de prata. Jesus é entregue na mão dos homens. Ele é levado para o quartel-general dos romanos. Do quartel-general dos romanos ele é levado para a Via Dolorosa. Da Via Dolorosa ele é levado para o alto da montanha. E no alto da montanha Jesus entrega a vida dele para Deus. Ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que Jesus, ele morre. Em outra tradução você vai dizer que Jesus expira. Quando Jesus morre, os discípulos, eles velam a vida de Jesus. Eles velam, colocam Jesus dentro de uma cova. Eu estou desenhando a história de propósito para que você me entenda. Colocam Jesus dentro de uma caverna, de uma cova, e colocam uma pedra na frente da caverna. Quando eles colocam a pedra, cada um foi para o seu canto, cada um foi viver a sua vida. E pelo que eu entendo, Jesus passou 3 dias morto. Quantos dias foram?
foram? Três. Quantos dias? 3. 3 dias que Jesus ele passou morto. E eu descobri que os 3 dias, pastor, desbloqueia aqui, por favor. Os 3 dias que Jesus passou morto foram os 3 piores dias da vida, tanto de Pedro como de Judas. 3 dias que Jesus ele passa morto foram os 3 piores dias que esses homens enfrentaram. Detalhe, eles estão passando pela mesma situação. Os dois estão passando pelo mesmo prumo, estão passando pela mesma situação. 3 dias que Jesus passa morto foram os 3 piores dias da vida de Judas. Judas andou com Jesus. Judas viu coisas tremendas, viu coisas extraordinárias. Mas quando Judas vem de Jesus, um inimigo, um demônio se levanta do inferno. E o demônio agora começa a acusar Judas. O demônio começa a dar de dedo em Judas, dizendo: Judas, você vendeu Jesus. Você vendeu o mestre. Você não é digno, Judas, de ser discípulo dele, porque você vendeu a Jesus. Um vendeu Jesus e o outro negou a Jesus. Vender e negar dá no mesmo. Vender Jesus e negar ele é a mesma coisa. Um demônio se levanta das trevas e começa a acusar Judas. Você vendeu Jesus. Você vendeu Jesus. Você vendeu o mestre. Eu fico aqui tentando imaginar as noites de Judas. As noites, porque foram os 3 piores dias da vida dele. O demônio acusava ele de dia e de noite. Judas não dormia, ele não comia, ele não conseguia colocar a cabeça no travesseiro. Um demônio de acusação está acusando ele, dando de dedo nele, apontando a ele o pecado, o erro que ele fez. Se você ler a história de Judas, ou melhor, se você ler o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que esse homem ele desatina, pastor. Esse homem ele perde as estribeiras. Esse homem ele perde um rumo. Ele pega uma corda. Porque é isso que a pessoa faz quando a pessoa perde. Quando a pessoa está num estado elevado emocional. Quando a pessoa está num estresse emocional tão elevado, a única coisa que a pessoa encontra, a única porta de escape que a pessoa encontra é tirar a própria vida. Um ser humano, ele para chegar ao nível de tirar a própria vida, ele tem que estar num estado tão emocional, tão elevado. Eles têm que estar num pico de emoções tão alto para ele chegar, para chegar ao nível de tirar a própria vida. Não é fácil. Não é fácil. E é isso que está acontecendo com esse homem aqui. Judas está passando por uma pressão e uma opressão tão forte. E eu fui procurar o significado da palavra opressão. E olha o que eu descobri. A palavra opressão, ela tem vários significados. Mas o significado da palavra opressão quer dizer asfixiamento. Ou seja, o demônio estava apertando espiritualmente a garganta daquele homem de uma forma tão terrível. O que ele estava enfrentando era uma coisa tão terrível que ele estava perdendo o fôlego, espiritualmente falando. Ele estava sendo asfixiado. O fôlego dele está sendo tirado. Se você ler o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que ele chega num estado emocional tão terrível. Ele chega num estado da emoção dele, que agora ele pega uma corda e ele desatina. Ele pega uma corda e ele coloca no pescoço dele. E a Bíblia diz que ele agora tira a própria vida. Olha que coisa difícil. Para um ser humano chegar aqui nesse estágio, para alguém chegar nesse estágio aqui, de chegar e tirar a própria vida, ele já está passando por um estado tão terrível. Foi isso que aconteceu com ele. Tem um segundo discípulo também de Jesus chamado Pedro. Pedro está passando também pela mesma situação que Judas está passando. Porque eu vou dizer logo, Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E Pedro negou a Jesus por 3 vezes. Negar e vender dá no mesmo. O segundo discípulo está passando também pela mesma situação. O demônio se levantou e foi até Pedro e disse: Pedro, você negou o mestre. Você negou a Jesus, Pedro. Você não é digno de ser discípulo dele. Você não é digno, Pedro, de caminhar do lado dele. Você não é digno de ser apóstolo dele. Fico aqui tentando imaginar, porque os 3 dias que Jesus ele passa nas partes baixas da terra foram os 3 piores dias da vida de Pedro. Pedro não dorme, Pedro não come,
Pedro não consegue colocar a cabeça no travesseiro. Um demônio está cravando as unhas na mente dele. Um demônio de acusação está acusando ele, dizendo que ele não pode, que ele não deve, que ele não pode ser discípulo de Jesus porque ele negou ao Senhor. Me interessando essa história, quando eu vinha para cá, o Senhor falava ao meu coração. Eu briguei com Deus, pastor. Briguei com Deus para não ministrar essa palavra. O Senhor disse: meu filho, prega e diga para o meu povo que essa noite vai ser uma noite de batalha espiritual. Nessa noite vai ser a noite que nós vamos cutucar a onça com a vara curta. Se você não gosta desse negócio, dá tempo de você pegar a Bíblia e ir para casa, terminar de comer a sua ceia de Natal. Mas essa noite vai ficar aqueles que gostam de batalhas espirituais. Tem alguém que é valente aqui nessa noite? Cadê os valentes em Deus nessa noite? Cadê os valentes? Olha só que coisa séria. Judas, ele desatinou. O demônio que se levantou contra Judas agora se levanta contra Pedro, pastor. O demônio vai até Pedro e diz: Pedro, você negou Jesus. Você negou Jesus, você não é digno de ser discípulo de Jesus. Pedro não dorme, Pedro não come, Pedro não consegue colocar a cabeça no travesseiro. Parece que eu estou contando a história de alguém aqui nessa noite. Porque há um espírito de acusação. É interessante que nós vimos falando sobre isso no caminho. Há um espírito de acusação sobre a igreja. Há um espírito maligno sobre a casa de Deus. Pessoas que julgam e prejulgam. Pessoas que apontam, pessoas que julgam aquilo que você fez. Julgam pelo seu passado, julgam pelo aquilo que você já fez. Pessoas que não acreditam na chamada, não acreditam na vocação. Pessoas que olham para mim, para você e dizem: olha, depois que fez aquilo, depois que matou, depois que roubou, depois que pegou cadeia, agora está numa igreja, agora está escondendo por trás de uma saia comprida, está escondendo por trás agora de um cabelo comprido, está escondendo por trás de uma gravata, de um terno. Só que não é isso. Eles não sabem que o preço precioso lá do alto do Carmelo, o preço precioso lá do alto da cruz, ele foi derramado pela minha. Eita glória! Meu Deus! Há um demônio de acusação sobre a igreja. Um demônio que olha para você e te julga e te prejulga. Olha para você e diz que você está se escondendo, que você na realidade não é. Está acontecendo a mesma coisa com Pedro. O demônio se levantou contra ele e disse: Pedro, você negou a Jesus. Você não é digno, Pedro, de ser discípulo dele. Você não é digno, você não é digno. É por isso que Pedro, no capítulo 8 que nós lemos, ele está alertando a igreja. Ele disse: vigiai, ficai atento, porque o vosso adversário, ele anda ao seu derredor. Ele anda ao teu derredor te observando. Ele anda ao teu derredor te stalkeando. Ele anda ao teu derredor procurando a quem possa tragar. Em outra palavra, procurando a quem possa destruir. Pedro, tudo que ele viveu. Pedro, as palavras de Pedro não são palavras na teoria. O que Pedro está sentindo é coisas que ele viveu na pele. As palavras de Pedro foram palavras que ele viram, aquilo que Jesus viu. E ele está dando um alerta para nós aqui nessa noite. Ele está dizendo: vigiai, ficai atento, ficai apercebido, porque o teu adversário, Satanás, ele anda ao seu redor, te olhando, te observando, esperando os seus momentos de fraqueza, esperando os seus momentos de deslize, esperando a sua falha, a sua queda, para poder te tragar, para poder destruir a sua vida. É o que Pedro está passando aqui. O demônio se levantou contra ele e disse: Pedro, você não é digno. Você não é digno de ser discípulo de Jesus. Não dorme, não come, não coloca a cabeça no travesseiro. 2 discípulos, 2 homens que andaram do lado de Jesus. Mas interessante que um tomou um caminho diferente do outro. Um desatinou. Um perdeu as estribeiras. Um perdeu o norte, perdeu o rumo da vida. O outro não, o outro está praticamente caminhando pelo mesmo caminho. Só que se não fosse uma interferência de Deus, se não fosse uma interferência espiritual, a mesma história que aconteceu com o primeiro, aconteceu com o segundo.
Detalhe, os dois são discípulos. Os dois vivenciaram experiências com Jesus. Só que um tem estrutura, ele toma um rumo diferente, o outro ele pega as estribeiras. Dois caminhos nessa noite, por glória. Dois caminhos nessa noite você pode trilhar. Ou você trilha o caminho de Judas e faz aquilo que Judas fez, perde o norte, perde as estribeiras, ou você toma o caminho que Pedro tomou. O caminho que Pedro toma é um caminho totalmente diferente. Ele está passando pela mesma situação, só que Deus agora ele dá uma interferência. Se você ler no capítulo 1, capítulo 14 de Marcos, você vai ver que quando Jesus ele ressuscita, domingo de manhã, 3 Marias vão para o sepulcro. Quando elas chegam na entrada do sepulcro, quando elas colocam a cabeça dentro do jazigo, dentro da cova onde tinham colocado o Senhor, a Bíblia diz que do lado tem um varão de branco, tem um homem de branco sentado onde colocaram o corpo do mestre. E ele diz: mulheres, por que vocês procurarem entre os mortos aquele que já está vivo? Por que procurar entre os mortos aquele que não está mais entre os mortos? Olha o lugar onde vocês colocaram ele. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ele está vivo, ele vive para todos sempre. E ele está falando, pastor, com as mulheres. Só que ele diz uma palavra que é interessante. Ele disse: vá até os meus discípulos e diga para eles que eu estou vivo. Vá até os meus discípulos e diga para eles que eu já ressuscitei. Mas ele disse: mas chame um deles no canto. Chame um deles e fale com ele no particular. Não é no meio de todos. Chame ele no particular. O nome dele é Pedro. Chame ele no particular e diga para ele que, independente do que ele fez, independente da atitude que ele tomou, diga para ele que eu ainda tenho mistérios com ele nessa terra. Aleluia. E é aqui que eu amo mais Deus, irmãos. Porque Deus não mede o ser humano no prumo do homem da terra. O homem mede você pelas suas atitudes. O homem mede você pelas suas quedas. O homem mede você pelas suas falhas. Se você falhou, o homem para você tem que ser 100% para o ser humano. Se você for 99,9%, você não presta, não vale mais nada. Deus não é assim. Deus ele não mede você pelas suas atitudes. Deus não mede você pelas suas práticas. Deus não mede você pela atitude que você está tomando. Não importa o que você fez no verão passado, ele mede você pela atitude que você vai tomar a partir de agora. Ele mede você pela posição que você vai tomar agora. Pega as estribeiras, coloca a corda no pescoço e tira a própria vida. O outro não. O outro aprende com as quedas. O outro aprende com as falhas dele. O outro aprende com as intempéries da vida. E Jesus disse: diga para ele que eu tenho mistério com ele ainda. Diga para ele que não depende a bondade que eu tenho com ele, o ministério que eu tenho na vida, não depende daquilo que ele fez lá atrás. O que importa é o que ele vai fazer daqui para frente. Está entendendo? Aleluia! O que você fez antes de vir para o culto. Ah, pastor, antes de vir para o culto eu cheguei um palavrão. Ah, pastor, ontem na ceia de Natal eu tomei champanhe. Pastor, na ceia de Natal eu tomei um vinho, eu tomei cerveja antes da ceia de Natal. Não importa o que você fez ontem. Não importa o que você fez. O que importa é o que você vai fazer quando você sair dessas portas. O que importa é a atitude que você vai tomar quando você sair dessa porta para fora. Mas sabe o que é que faz? Um demônio se levanta das trevas e começa a te acusar. Começa a dizer: tá no culto hoje, né? Mas ontem você estava lá tomando champanhe. Tá no culto hoje, mas ontem você estava lá na ceia de Natal, no meio dos escarnecedores, tomando cerveja. Tá no culto hoje, mas ontem você fez isso, fez aquilo, mas está no culto hoje. Aí seu coração está dividido. Veio para o culto hoje, está com o coração pequenininho, apertado, não sabe o que faz, não sabe se toma uma atitude, não sabe se coloca, se fica nos trilhos verdadeiramente, ou não sabe se toma atitude de sair de vez da igreja.
Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Tome uma atitude aqui nesse lugar. Tome uma atitude. E eu espero que a atitude que você tome nessa noite, porque tem dois caminhos para você trilhar aqui. Ou você trilha o caminho de Judas, coloca a corda no pescoço e acaba com essa prova, com essa luta. Ou você toma o caminho de Pedro, que é o caminho da misericórdia. Aleluia! Eu vou falar de novo. Ou você toma o caminho de Judas, que é o caminho da corda, que é o caminho da morte, que é o caminho da destruição. Ou você toma o caminho de Pedro, que é o caminho da misericórdia de Deus. É o caminho da graça de Deus. Creio, meu Deus. Ah, pastor, mas o que eu fiz ontem, aquele pecado que eu cometi hoje, aquilo que eu fiz hoje pela manhã, pastor, tem coragem hoje de dobrar o joelho e pedir perdão? Tem coragem hoje de olhar, ficar frente a frente com Deus, cara a cara com o Senhor? Eu errei na ceia de Natal. Eu errei, Senhor, não era para mim ter feito, mas eu fiz. Tem coragem de dobrar os joelhos, pedir perdão? Tem coragem? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o seu pecado ele pode ser negro como um carvão, ou vermelho como a escarlata. Mas se você tiver coragem de dobrar o joelho e pedir perdão, Ele fará do seu pecado mais salvo do que a branca neve. Aleluia! Está entendendo? Não é o que você faz, é a atitude que você toma. É o caminho que você vai trilhar a partir de agora. É o caminho que você vai trilhar a partir de hoje. Ah, pastor, então o senhor está passando a mão na minha cabeça, no meu pecado? Não. Mas eu também não vim para te acusar, porque eu não sou juiz. É verdade. Eu não vim aqui para dar de dedo em você, porque quem sabe eu pego mais do que você, eu erro mais do que você. Eu não vim aqui para enfergar na sua cara o seu erro, a sua queda, o seu fracasso. Não, eu vim nessa noite com uma mão amiga, para estender uma mão, dizendo: levanta-te. Aleluia! Levanta-te, se coloca de pé. Levanta e anda. Porque parado você não pode ficar. Estagnado você também não pode ficar. Parado no meio do caminho você não pode ficar. Noite você se levantar aqui. É a noite de você dar uma volta por cima. É a noite que Deus vai pegar você e vai dar um giro de 365 graus na sua vida. Se prepare, ninguém amarra suas mãos depois de hoje. Ninguém amarrará os seus pés. Você vai voar e vai voar bem alto nessa noite. Quem crê? Vai, então abre a boca para adorar a Deus nessa noite. Aleluia. É a noite de você dar a volta por cima. É a noite de você sacudir a poeira. É a noite de você se colocar na posição de Deus. 2025 você errou demais. Pastor, errei demais esse ano. Esse ano eu tive muitas quedas, tive muitos deslizes, tive muitas falhas. Mas está preparado para um 2026 você fazer coisas diferentes? Aleluia! Está preparado para 2026 você tomar um caminho diferente? Tomar uma atitude diferente? A Bíblia diz que o justo ele cai 7 vezes, mas de todas as 7 Deus ele é capaz de levantar ele. Eu creio, Deus, é assim mesmo. Está entendendo? É uma palavra de misericórdia. Sabe o que está acontecendo na sua mente agora? Agora na sua cabeça você está dividido. A sua mente está dividida. Metade de você acredita naquilo que eu estou pregando para você. Metade de você está dizendo é verdade. Isso que ele está falando é verdade. Mas a outra metade dizendo não, mas eu errei ontem. Eu bebi cerveja. Eu xinguei um palavrão. Eu pisei na jaca na ceia de Natal. Você está dividido. O seu coração está dividido. Há um espírito de acusação te acusando aqui nessa noite. Basta você dar ouvido a uma das vozes. Ou você vai dar ouvido à voz de Deus essa noite e Ele está estendendo uma mão amiga para você, ou você vai dar ouvido à voz do inimigo, que Ele está te jogando para baixo, Ele está te humilhando. A decisão é sua. A palavra para você nessa noite é essa: 2 discípulos, 2 homens que andaram com Jesus, viveram a mesma situação. Um vendeu e o outro negou Jesus. Um negou 3 vezes e o outro vendeu por 30 moedas de prata.
O caminho é com você a partir de agora. Ou você tem o caminho da misericórdia, ou você tem o caminho da destruição. Aleluia! Ou você tem o caminho que lá na frente você vai brilhar e Deus vai colocar uma coroa na sua cabeça, ou você vai tirar o caminho da eterna derrota. Ei, levante a cabeça hoje, sacode a poeira, dê a volta por cima. Eu sei que errar todo mundo erra, fracassar todo mundo fracassa. Ou tem algum santo aqui? Tem algum santo aqui? Tem alguém com asas nas costas? Meu Deus! Tem alguém com a orelha na cabeça? Meu Deus! Então por que você aponta ao irmão? Me diga. Se você não é santo, por que você aponta as pessoas? Aleluia! Se você não tem asa de anjo, por que você aponta o erro? É a velha história, pastor. Eita, O Deus! sujo falando do mal lavado. Aquele que erra falando de outro que erra também. Você está entendendo? Não aponte ninguém. Não aponte, já foi falado aqui, não aponte a queda de ninguém. Não aponte o erro de ninguém. Sabe por quê? Porque hoje é ele. Amanhã pode ser você. Hoje quem está na lama é ele. Hoje quem caiu foi ele. Hoje quem fracassou foi ele. Amanhã pode ser você. Está entendendo? Ou você não conhece ninguém por aí que antigamente era uma bomba. Ou você não conhece alguém por aí que antigamente cantava e encantava. E onde ela está hoje? Aonde é que ele está hoje? Não está entre nós aqui. Está agora na sarjeta, está usando drogas, está bebendo cachaça. Mas ele estava aqui no altar antigamente. Ela estava aqui cantando. Ele estava aqui pregando, mas não está mais aqui. Meu Deus! Não está cantando mais aqui, por quê? Porque talvez lá atrás ele apontou alguém. Porque talvez lá atrás ele criticou alguém. Não fale. Se você não puder ajudar, pelo amor de Deus, não atrapalhe. Se você não puder salvar aquela vida, por favor, não termine de uma tarefa. Se você não puder estender a mão, por favor, não queira matar. E o que eu acho lindo, pastor, nessa história é que o único homem que podia julgar Pedro, não julgou. A única pessoa que podia criticar Pedro, não criticou. Quando Jesus ressuscitou, Jesus poderia fazer isso. Quando Jesus ressuscitou, Jesus podia, diga para Pedro que ele é um traíra. Diga para Pedro que ele é um falso amigo. Diga para Pedro que ele não é digno de ser meu discípulo. Diga para Pedro que eu não quero mais colônia com ele. Diga para Pedro que eu não quero mais amizade com ele, porque ele é falso. Pedro não vale nada, não vale uma moeda furada. Ele não faz isso, pastor. Quando ele ressuscita, ele disse: diga para Pedro que não importa o que ele fez. Diga para Pedro que não interessa o que ele fez. Diga para ele que eu ainda tenho mistérios com ele nessa terra. Parabacana, arabaçuga. Levante o dedo para cima. Aponte para esse irmão do outro lado. Aponte para ele. Aponte o nariz dela, o nariz dele. Ei, amada. Ei, amado. Está ouvindo a palavra nessa noite? Está ouvindo o que Deus está falando nessa noite? Então pega essa palavra nessa noite. Absorva essa palavra nessa noite. Dê um grito de glória a Deus. Eita, Jesus! Meu Deus! Você tem dois caminhos nessa noite. Ou você toma o caminho de Judas, o caminho da corda, o caminho da morte, o caminho da derrota, ou você toma o caminho de Pedro, que é o caminho da misericórdia. Espero que você tome a decisão de Pedro. Espero que você fique do lado de Pedro. Porque Pedro errou. Judas também errou. Mas um perde a estribeira e o outro segura a queda, na falha. Quando eu falo sobre queda, pastor, eu me lembro de um fracasso que eu tive na minha vida. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui, né? Só para contar essa história. Acho que foi em 2000 lá vai fumaça. Eu tive uma queda na minha vida e essa queda me custou muito
caro. Custou muito caro. Eu perdi tudo. Perdi família, perdi tudo. E eu voltei para a igreja em 2004. Me afastei do caminho do Senhor. Fiquei 5 anos longe de Jesus. Voltei em 2004 para a casa do Senhor. Só que eu tive a infelicidade, não sei se é a felicidade ou é a infelicidade, de voltar dentro de uma igreja muito conservadora. Sabe aquela igreja que tudo é pecado? Sabe aquela igreja que tudo é diabo? Sabe aquela igreja que tudo, que cai a fogo do céu e Deus consuma? Que é para pegar a pedra e matar mesmo. Errou, tem que pegar a pedra e tem que atirar mesmo. Eu fui para essa igreja, pastor, uma igreja muito conservadora. E quando eu entrei nessa igreja, mais ou menos já tinha um mês que eu estava lá, me convidaram para fazer parte do grupo de jovens. E eu sempre fui um rapaz muito ativo, muito comunicativo. Fui participar do grupo de jovens. Um mês que eu estava na igreja, eu comecei a influenciar os meninos. Só que aquela igreja, daqueles moços, eles só tinham 2 coisas na mente deles. Ou eles oravam muito e liam muito a palavra. Só sabiam fazer isso. Só sabiam orar e ler a palavra. Orar e ler a palavra. E não tem mal nenhum fazer isso. Orar e ler a palavra. Quando eu entrei no grupo, os meninos só sabiam orar e ler a palavra. Começaram a perder o foco. Os meninos agora começaram a jogar bola. Os meninos começaram a jogar videogame. Os meninos não queriam mais ler a Bíblia. Os meninos começaram a tirar o foco da palavra. Segundo o pastor, quem estava influenciando eles era eu. Estava influenciando, mas não era uma coisa que eu queria, pastor. Eu não queria influenciar ninguém para as coisas más, mas eles olhavam para mim e me copiavam. Eles olhavam para mim e faziam as mesmas coisas. Eles não liam mais a Bíblia, eles não oravam. E o pastor, como era um homem de oração, ele detectou que tinha algo estranho no meio da igreja. E ele disse: tem uma ovelha negra no meio da igreja. Tem um fruto estragado no meio do cesto. E antes que o fruto estragado mate os demais, eu pego ele e jogo ele fora. Era no dia de domingo. O pastor disse: vai não, eu quero ter uma reunião com você. Olha que coisa linda. Um mês de cristão, estava na igreja. A primeira reunião que eu ia ter com o meu pastor. Eu estava tão feliz. Eu coloquei uma gravata, eu coloquei um blazer, porque era a minha primeira reunião com o meu pastor. Quando terminou o culto, ele foi para a secretaria. Ele me chamou no particular na secretaria. Ele sentou no birô, atrás, eu sentei na frente. Eu olhei dentro do olho dele. Ele disse: Alberto, eu quero fazer 2 pedidos para você. E eu quero que você atenda ao pé da lei desses pedidos. Inocência, na inocência de novo convertido. Eu disse: pode falar, meu pastor, porque eu vou atender o pedido. Ele disse: primeiro, eu quero que você saia do grupo dos jovens. Porque o grupo dos jovens não precisa de você. Os meninos só sabiam orar e ler a Bíblia. Agora os meninos não oram mais. Os meninos não leem mais Bíblia. Ele diz: tem uma ovelha negra no meio da igreja. E essa ovelha negra é você. E eu quero que você saia do grupo dos jovens. Ele disse: segundo, eu quero que, se for possível, você saia da igreja. Porque essa igreja não precisa de você. Naquele dia eu perdi o chão, pastor. Não estava entendendo nada. Porque Deus conhecia meu coração. Meu coração não era de desvirtuar ninguém. Não era tirar ninguém do foco. Eu era novo convertido. Eu estava tentando me libertar das drogas. Eu estava tentando me libertar do mundão. Mas alguém que não tinha sabedoria, alguém que não teve paciência de modelar a pedra bruta, alguém que não teve paciência de modelar, de cuidar da ovelha que estava machucada, ele disse para mim: eu quero que você saia da igreja, porque essa igreja não precisa de você. Ele disse: você é o fruto podre dessa igreja, e antes que o fruto podre estrague os demais, eu pego ele e jogo ele fora. Até parece que esse pastor nunca leu a parábola de Jesus, que Jesus disse que o pastor ele deixa as 99 lá e vai em busca daquela que está perdida, de uma que está perdida. Eu me emociono demais quando eu conto essa história. Naquele dia eu perdi o chão. Eu saí daquele culto, saí triste. Eu tinha uma Bíblia, eu ganhei uma Bíblia. Eu tenho até hoje essa Bíblia. Eu peguei essa Bíblia, eu joguei ela fora. Eu saí do culto tão desesperado. Estava perguntando a Deus o que foi que eu tinha feito. Qual foi a decisão que eu tinha feito? Porque Deus
sabia que aquilo ali não era intencional, eu não queria prejudicar ninguém. Eu peguei aquela Bíblia, eu joguei aquela Bíblia fora, eu disse que eu não queria mais aquilo. Eu disse que eu ia voltar para o mundo das drogas. Eu disse que eu não queria mais igreja porque me disseram que igreja era um lugar de amor. Disseram para mim que igreja era um lugar que estendia as mãos para as pessoas. Me disseram que igreja era um lugar onde as pessoas se abraçavam, onde as pessoas se amavam. Na prática, melhor, na teoria é assim, mas na prática a gente sabe que não é desse jeito. Eu disse que eu não queria mais igreja, só fiquei desesperado. Fui para casa, passei. Quando eu cheguei em casa, me joguei na cama, chorando, perguntando a Deus o que foi que eu tinha feito. Eu passei praticamente a madrugada toda chorando. Senhor, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Porque me expulsaram da igreja. Já viu expulsar alguém da igreja? Não expulsa ninguém de igreja, irmãos. Igreja é um lugar público, é um lugar aberto. Igreja, a pessoa pode entrar e sair a hora que quiser. Mas o pastor me expulsou da igreja. Igreja é tão que nem cachorro. Você pode expulsar da igreja. E naquele dia, Senhor, por que ele me expulsou? Por que ele me expulsou? Naquela madrugada veio uma voz no meu ouvido. E a voz dizia: meu filho, fica na minha casa. Permanece na minha casa. Eu ia desviar. Eu ia voltar para o mundão. Mas uma voz veio no meu ouvido e no meu coração dizendo: permaneça na minha casa. Fica na minha casa. Porque eu tiro você de baixo e coloco você por cima. Aleluia! Permaneça na minha casa. Aquilo confortou meu coração. Saí daquela igreja, mas não saí da presença de Deus. Continuei. Continuei, pastor. Nos trancos e barrancos, mas eu estava lá. Caindo e levantando, mas eu estava lá. Eu creio. Me arrastando, mas eu estava lá. O que importa é isso. O que importa é que você esteja aqui. Não importa a maneira que você venha. O que importa é que você ainda tenha desejo de vir para aqui. Porque quando você perde o desejo de vir para esse lugar, acabou tudo. O que importa é o desejo. Eu vinha aos trancos e barrancos, caindo, levantando, mas eu estava aqui. Eu me dediquei demais. Eu li esse livro aqui todo 2 vezes. Tudo que eu tinha, eu me dediquei, investi em mim mesmo. Comprei livros, investi, me qualifiquei. O tempo passa. Já diz o antigo ditado que quem bate esquece, né? Quem apanha não esquece. Deus, ele me levantou como pregador da palavra. Deus me levantou como pastor. E fui caminhando, pregando a palavra. De repente, lá em casa, eu tinha chegado no trabalho. Chegou uma carta. Naquela época ainda não existia o WhatsApp, ainda os convites que do meu tempo. Chegou a carta que era através de convites. Convites foi através de uma carta. Chegou na casa da minha mãe e disse: tem uma carta para você, tem um convite da igreja para você. Eu peguei aquela carta, eu abri a carta, e a carta, quando eu vi o nome da igreja, a perna tremeu. Quando eu abri a carta e quando eu vi o nome do pastor, o coração bateu acelerado demais. Quando eu vi embaixo o nome do coordenador do grupo, o coração queria sair pela boca. Foi a igreja onde me expulsaram. A igreja onde me botaram para fora. E o convite era mais ou menos assim, dizendo: dia tal vai ter um culto com a participação dos jovens. E nós queremos que você venha ministrar no culto dos jovens. Quando eu olhei aquilo, pastor, eu disse, eu estava com o coração magoado ainda. Eu estava com o coração machucado ainda. A vontade que dava era de pegar aquela carta, amassar, jogar fora e mandar o pastor ir para o raio que parta ele. Porque o coração estava ferido, estava machucado ainda. Aí eu peguei o Senhor: o que é que eu faço? O que é que eu faço? Senhor, tem muita mágoa no coração ainda, tem muito ódio no coração. O que é que eu faço? E o Senhor disse para mim: meu filho, vai, porque eu serei contigo. Vai, porque eu estarei naquele lugar com você. No meio da sua vergonha, eu te darei dupla honra. Oh, glória a Deus. Eu me preparei, pastor. Subi no monte, orei, preparei a palavra. Cheguei no culto, me receberam, me colocaram em cima do altar, me deram água de coco. Olha, me receberam, me abraçaram. O pastor me deu a palavra, eu comecei a pregar, preguei, como diz o baiano, com a boca aberta, preguei mesmo, preguei com garra, com força. A glória do Senhor tomou conta daquele lugar.
Jesus começou a batizar as pessoas, Jesus começou a curar, foi tremendo. Quando eu terminei, quando eu virei para entregar o microfone para o pastor estava com as duas mãos no rosto, em lágrimas, chorando. Eu esperei aquele momento de glória terminar, quando a glória do Senhor diminuiu na igreja, o pastor se recompôs, eu entreguei o microfone na mão dele. E o pastor chorando, soluçando, ele disse: gente, eu quero fazer aqui meia-culpa. Eu quero fazer aqui um pedido de perdão aqui. E ele pediu para eu ficar de pé. Eu não fiquei de pé. Eu fiquei de pé. Ele disse: quem é que lembra desse moço aqui? Quem lembra dele? E alguns que eram do meu tempo, que estavam lá ainda lembrados, eu não lembro dele. E ele diz: esse moço aqui aceitou Jesus aqui nessa igreja. Esse moço aqui voltou para Jesus aqui nessa igreja. Esse moço estava aqui cantando no grupo dos jovens aqui. Mas ele disse: mas eu não tive paciência com ele. Eu não tive paciência com ele. E eu mandei o menino embora. Eu expulsei o menino da igreja. E a igreja desabou, a igreja caiu. Porque ninguém expulsa ninguém da igreja. Ele diz: eu expulsei o menino da igreja. Ele olhou para mim dizendo: varão, eu queria pedir desculpa a você. Naquele dia a minha consciência pesou tanto, mas eu não queria dar o braço a torcer. Eu queria que você sumisse dessa igreja. Ele diz: naquele dia a minha consciência pesou tanto, mas eu continuei no meu posicionamento. Ele disse que naquele dia ele pensou que eu ia voltar para as drogas, que eu ia voltar para o mundão. Mas ele disse: mas Deus te sustentou até aqui. Eu creio, Deus. Olha. Deus te sustentou até aqui. E eu estou de pé aqui até hoje. Está entendendo? Não vim para te criticar, não vim para falar mal de você. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você se levantar aqui nesse lugar. Ele nunca imaginou que eu estaria aqui. Olha, esse pastor dorme no Senhor. A ovelha negra, o fruto podre do cesto, hoje está aqui pregando a palavra. Aleluia, Deus. Você está entendendo? Você não sabe quem é que está do seu lado. Esse irmão que está do seu lado, você nem imagina quem será ele. Ele, você olha para ele, você olha para ele desempregado, você olha para ele em mora de aluguel, você olha para ele, mas quem viver verá o que Deus vai fazer na vida. Está entendendo? Deus é que te levanta aqui. Encerro aqui. 2 discípulos passaram pela mesma situação. Um perdeu as estribeiras, um perdeu o norte, um perdeu o rumo, e o outro recebeu a misericórdia de Deus. Será que Jesus queria que o outro fizesse aquilo? Não. Mas toma a posição hoje. Não sei qual é a decisão que você vai tomar, mas tome uma decisão dessa noite. Que 2026 seja um ano diferente. Pastor, eu errei muito, eu caí muito, eu fracassei muito, eu fiz muita besteira em 25, eu fiz muita bobagem, eu fiz muita gente chorar, eu bati muita gente, mas 2026 vai ser diferente. A glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira. Amém? Sentado mesmo como você está, coloque as duas mãos no seu coração. Oh, aleluia. Coloque as mãos no peito. O Deus de misericórdia está entre nós aqui. O Deus da misericórdia, o Deus que mata, mas também Ele faz viver, está aqui nessa noite. O Deus que fere, mas também Ele sara, Ele está aqui nessa noite. Barabacala surian de cala. Pai, eu quero te apresentar o teu povo nessa noite. Senhor, a palavra nessa noite é uma batalha de guerra. Há uma guerra travada aqui, Pai. Os demônios estão lutando contra nós aqui, Pai. O demônio está dizendo para ela que ela não pode, que ela não é digna, que ela tem que sair da igreja, que ela tem que abandonar a fé, que ela tem que largar a vida. Senhor, mas há um espírito de misericórdia que está sobre nós aqui nessa noite. E o Senhor está dizendo: levanta-te e ora nessa noite. Levanta-te. Oh, aleluia. Senhor, ainda o teu filho está com uma mão, Pai. Eu não posso ir, mas o Senhor pode, Pai. Cura,
Sara as feridas, Senhor. Pai, o teu povo está machucado demais. 2025, Pai, teu povo apanhou muito. Pai, muitos estão enfrentando batalha, Senhor. O pastor, Pai, já falou para nós, Pai, que tem um mês que abriu aqui. É um homem de guerra, é um homem de batalha. É um homem de peleja, Senhor. Dá estrutura para ele. Agaçúria. Dá estrutura para ele, Senhor. Pai, fortalece o coração dele. O coração da missionária, o coração da família, Pai. Pai, porque grandes batalhas virão sobre ele, Senhor. Guerras, confrontos virão sobre ele, Pai. Mas o Senhor estará com ele todos os dias. Agaçúria. Eu seguro na tua mão, meu filho. Foi eu que te trouxe até aqui. Te trouxe até aqui para te dizer que eu não largo a tua mão por nada. Eu seguro a tua mão e te digo: anda, caminha. Te dei um dom, te dei um talento. Coloquei uma palavra profética nos seus lábios. E eu quero que você abra sua boca nesse lugar. Porque eu te usarei de uma forma tão tremenda. Te usarei de uma forma tão extraordinária. Eu unjo teus lombos nessa noite. Te cinjo aqui nesse Nequeb, Assuriandaraia. Eu te preparo para uma grande obra. Colocarei obreiros do seu lado. Colocarei homens leais a ti do teu lado. E tu verás aquilo que eu farei. Assim diz o Senhor para ti nessa noite. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite. Glória a Deus. Aplauda a Deus mais forte. Oh, aleluia. Pastora Carla, tem um louvor para nós. Tem um louvor. Vem. Aleluia. Deixa usar. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar com a pastora Carla cantando para Deus. Oh, Narabacala. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Agachurabaca. Tem um homem de branco no meio d'água. Ele caminha para lá e ele caminha para cá. Ele só está esperando você adorar para ele começar a trabalhar nessa noite. Adora.